A mais uma edição de Conversas com o Binder, e hoje para conversar aqui com o engenheiro Norton Mello. Ele é engenheiro mestre PhD em saúde, ele tem um conceito de moradia para a longevidade e apresenta exemplos práticos desenvolvidos no Brasil e no exterior. Eu lembro, primeiramente agradeço então ao engenheiro, ao Norton, pela participação aqui no Conversas com Binder. Bom, Norton, tem vários estudos aí, né, que mostram, do IBGE, inclusive, ele apresenta um estudo de 2018, que as pessoas acima de 60 anos representavam cerca de 13% da população do país, o que já soma 28 milhões de idosos, segundo os dados do IBGE. Até o final desta década, o número deve dobrar, de acordo com a projeção populacional também do IBGE, divulgada em 2018. A grande questão que fica aí estamos preparados, Norton, para que essa geração possa viver adequadamente em ambientes adequados? Como é que estamos preparados para isso? A construção civil tem pensado nisso para os próximos anos? Tem sim. Esses novos projetos, né, que a gente tem participado através da minha empresa, né, da BioEng, nós já pensamos eles voltados à saúde e bem-estar e ao envelhecimento no local, que a gente chama, né, do termo em inglês Aging in Place. Então, sim, é possível se pensar nesses locais já com essas possibilidades de adaptações futuras de acordo com o envelhecimento da pessoa. Mas isso não deve ser um fator limitante, Binder, porque mesmo em residências habituais, né, não é o teu caso por conta de ser um sobrado e de ter escadas, mas muitos apartamentos e muitas outras residências, nós temos condições sim de adaptar de uma forma que traga maior segurança, né, para essas pessoas. Isso é fundamental. Então você não precisa esperar por um empreendimento novo, né? Você já pode fazer adaptações na sua casa que vão te trazer mais conforto e mais segurança. Isso é tranquilamente possível. Então, Norton, uma coisa que acontecia muito, eu até vejo isso pelos meus avós, né, e tal, eles tinham uma renda, digamos, bacana, assim, viviam bem, né, então eles moravam em um apartamento muito grande, para os dois só, no centro de Curitiba, e que não era nada funcional para eles, né, não havia esse raciocínio, esse pensamento aí. A minha avó, à medida que ela trabalhava o dia inteiro fora, no ponto que ela começou a já não conseguir fazer mais as coisas sozinha, né, o apartamento virou um baita de um problema. Porque além dele ser grande, toda a construção, a maneira que o prédio foi construído e ao acesso, né, aos locais principais, exemplo, local para diversão, local para ela ficar um pouco... pegar um sol, por exemplo, é totalmente contrário, né, à possibilidade. Lógico, eu falo isso de uma década de 80 e tal, que isso acontecia. Mas como é que isso vem sendo estudado agora para que a gente tenha moradias, né, residências e ambientes que os idosos possam aproveitar por mais tempo, e como é que esse estudo vem se desenvolvendo nos últimos anos? Veja, esse exemplo que você deu da sua avó é fantástico, porque é a esmagadora realidade de todas as famílias, né? Então você tem o casal que já criou os filhos, já criou até muitas vezes os netos, e moram em residências ou apartamentos muito grandes, que são cada vez mais difíceis de se manter, né? Tanto em relação à higiene, quanto com relação à higiene e limpeza, né, vamos dizer assim, quanto com relação aos elementos que ele contém, que podem ser muito perigosos para a pessoa idosa. Vou te citar um exemplo, carpê. Né? O idoso, né, quando ele começa a ter problemas na marcha, né, no caminhar, ele arrasta muito o pé. E o carpê prende o pé dessa pessoa e provoca uma queda. E a gente sabe que uma queda para uma pessoa idosa é o começo de um declínio muito grande em termos físicos, motores. Né? E lógico que com essa perda de independência, automaticamente essa pessoa fica mais suscetível
a depressão, porque ela não consegue fazer as coisas como ela conseguia antigamente e tal. Então, respondendo à tua pergunta agora, com relação ao que se tem pensado, nós temos, assim, vários modelos, né, dos Estados Unidos, da Europa, da Oceania e da Ásia, que nos mostram alguns caminhos a serem seguidos, né? Então, com relação aos materiais de acabamento, com relação à iluminação, com relação a dimensões de portas, de corredores, altura de mobiliário, né, de bancadas, de armários, questões de ter uma casa mais inteligente, né, com tomadas que possam desligar o ferro de passar roupa, para que a pessoa não esqueça o ferro ligado e isso provoque incêndio. A mesma coisa acontece com fogão. Enfim, existe uma infinidade de tecnologias também que nós conseguimos embarcar na casa da pessoa idosa, que ao contrário, né, de atrapalhar mais essa pessoa, nós conseguimos fazer isso de uma forma tão simples que às vezes até por comando de voz ela consegue assistir o seu programa de televisão preferido, abrir e fechar as cortinas, acender a luz dos ambientes, enfim. Tem uma série de dispositivos que a gente consegue dar mais independência, mais dignidade, mais inclusão, inclusive, dessas pessoas idosas. Mas os ambientes eles estão sendo mais pensados e projetados nesse sentido. No sentido de prevenir quedas, no sentido de facilitar a vida das pessoas, para que elas possam ser cada vez mais independentes pelo período que elas conseguirem se manter dessa forma. Norton, o que seriam assim, exemplos práticos mesmo de um ambiente favorável, né? Um ambiente para que fosse prático, com conforto e seguro para uma pessoa já com a idade mais avançada, ou que hoje não tem uma idade tão avançada, mas com o tempo vai ter, né? Então, como já pensar nisso? Por exemplo, hoje eu tenho 40 e poucos anos, mas de repente já é bom eu pensar. Hoje, por exemplo, eu moro num sobrado, 3 andares, escada, né? Hoje eu subo e desço, mas com o tempo não vai acontecer isso, né? Como é que esses projetos são pensados, assim? Eu te recomendaria já analisar a possibilidade de mudar para um apartamento, né, ou para uma casa térrea, que não tenha desnível, que não tenha escada. E isso não apenas pensando no teu envelhecimento, mas eu digo isso pensando, por exemplo, se hoje você quebrar a tua perna, né? O simples fato de você quebrar a perna, né, mesmo que seja uma adolescente, já vai te causar um sério transtorno subir e descer a escada, transpor alguns desníveis, etc. Então, a gente sempre tem que pensar nessas questões de será que eu consigo passar com uma cadeira de rodas por uma determinada porta? Então, a principal coisa que a gente deve analisar são questões primárias de acessibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é imaginar que os materiais de acabamento que você possui na tua casa, né? Então, se o piso é muito preso, né, muito áspero, como o carpê, e existem outros fatores também complicadores do carpê, né, como as alergias, né, o favorecimento de alergias, principalmente para nós aqui do sul, ou se o piso é muito escorregadio, né, esse é um outro fator. Eu costumo indicar os pisos vinílicos, né, e hoje em dia a gente tem uma série de padrões de pisos vinílicos que são excelentes, né, em manta, em régua, em placas, com texturas diferentes que se aproximam da madeira, que se aproximam de pedras, né? Então há uma variedade muito grande desses produtos, né? Tentar evitar os porcelanatos, né? Eles podem ser muito bonitos, mas são muito escorregadios, né? Mesmo aqueles que não são polidos, né? Que são mais ásperos. E aí a gente tem que tomar cuidado para que não seja tão áspero que possa prender o pé, né, ao caminhar e provocar as quedas. Então são vários desses elementos que a gente pode reunir, né? Por exemplo, cores menos vibrantes nos quartos, né, e mais vibrantes nas salas onde você tem alguma atividade diferente.
enfim, barras de apoio, né? Eu costumo dizer que aquele vaso sanitário estilo japonês, que já vem com a ducha higiênica, é excelente para manter a dignidade da pessoa. Não existe nada mais constrangedor do que você ter que ser ajudado na sua higiene íntima. Então, esses vasos sanitários, eles já vêm com a ducha higiênica automática, eles, além de fazer essa higiene com a água, com a ducha, eles também têm o secador para secar. Então, isso dá autonomia, isso dá independência, isso dá dignidade para aquela pessoa, né? Tanto ela se constrange, quanto a pessoa que vai auxiliar nessa higiene também é algo muito constrangedor. Então, são esses elementos que a gente consegue incorporar e que fazem com que a vida das pessoas, como eu falei, seja cada vez mais simples, mais alegradoras, né? E que você consiga ter o seu envelhecimento o mais leve possível. E no exterior, Norton, como é que funciona? Os projetos são pensados para as pessoas mais velhas, já projetando um futuro, isso também não é muito planejado? No exterior varia muito de país para país, e eu te diria que, particularmente nos Estados Unidos, varia muito de estado para estado. Então, até o entendimento, né, das modalidades de moradias, que eles separam entre Independent Living, Assisted Living Facility, Skilled Nursing ou Memory Care, existe essa classificação, essa variação de acordo com o grau de dependência da pessoa. O que é entendido num estado não é exatamente entendido da mesma forma em outro estado. Mas eu te diria assim, de forma geral, os outros países eles estão mais conscientes de que vai chegar no momento em que a residência habitual da pessoa não é mais adequada para ela. Por uma série de questões, ela não consegue manter as habilidades físicas e cognitivas naquele local. Se ela for transferida para uma moradia assistida, ela consegue não apenas manter essas habilidades por mais tempo, como desenvolver novas habilidades. Isso é muito importante, que as pessoas tenham em mente que o sofá é o maior inimigo delas. E quando a gente fica recluso na nossa casa por alguma limitação física ou mesmo cognitiva, o nosso declínio é muito mais rápido do que se nós estivermos convivendo com outras pessoas, e não apenas outras pessoas da mesma idade, mas outras pessoas que vão nos estimular, como fisioterapeutas, como educadores físicos, como uma série de atividades, né, voltadas especificamente para o nosso desenvolvimento. Quantas pessoas a gente vê que sempre queriam tocar um instrumento ou aprender uma nova língua e nunca tiveram a oportunidade para isso? Quando se vem numa moradia assistida, elas podem sim ter essas oportunidades revividas nas suas vidas, né? Elas podem resgatar esses desejos, né? E se desenvolver nesse sentido. Então é muito importante que a gente desconstrua aquela imagem de asilo, de lar de idosos, daquela casa de repouso, né? Aquela imagem, desculpe o termo, mas de depósito de velhos. Isso daí não cabe mais na nossa sociedade. Nós temos que mirar num envelhecimento vibrante, ativo, num envelhecimento engrandecedor, e que nós possamos nos desenvolver até o fim da vida, o máximo que nós conseguirmos aproveitar desse tempo que nos resta. Ô Norton, eu queria que você falasse sobre o seu livro, né? Também que você lançou o Senior Living, que você pudesse contar um pouco como é que foi a ideia do teu livro. O livro Senior Living, ele é fruto de uma pesquisa muito ampla, né, que veio com o meu doutorado lá nos Estados Unidos. Então, nós começamos a fazer alguns projetos lá nos Estados Unidos, trouxemos o grupo americano para desenvolver alguns empreendimentos aqui no Brasil também, e surgiu aí um ambiente propício para o desenvolvimento de uma tese de doutorado, que foi defendida lá nos Estados Unidos, com esse tema, né, de moradia para idosos.
E o livro, ele veio a preencher uma lacuna aqui no Brasil que nós não tínhamos até então